Olá pessoal, vamos então à resolução de mais um exercício de resistência dos materiais, exercício 5.9 do livro do Hibbeler, Resistência dos Materiais, sétima edição. Então esse exercício a gente trabalha a tensão de cisalhamento oriunda por momento torsor, por torque, né? Então vamos ver o que a questão nos passa de informação e o que a gente tem de solicitação de cálculo aqui. Então vamos lá. Ele nos dá um conjunto composto por duas seções. Então, a gente tem a seção AB e a seção BC. E aí ele nos passa as características de cada uma dessas seções. Então, a característica do tubo AB, que tem o menor diâmetro, é um diâmetro externo de 18,75 milímetros e um diâmetro interno de 17 milímetros. Então a gente tem um tubo oco, né? A nossa seção AB, ela vai ser vazada, ela vai ser semelhante a isso aqui. Agora, o diâmetro do tubo BC externo é 25 milímetros e o diâmetro interno é 21,5 milímetros. Então, ele pede, com base nessas informações e no modelo estrutural que ele nos passou, ele pede para a gente determinar qual é a tensão de cisalhamento máxima, ou seja, a gente já sabe que é a tensão no bordo mais externo do nosso tubo. A tensão máxima sempre vai ocorrer na superfície externa do nosso tubo quando se trata de esforço de momento torsor e tensão de cisalhamento. Então, a partir dessas informações, a gente precisa calcular qual é o torque gerado. Por quê? Com as propriedades geométricas, a gente já fica apto a determinar o momento de inércia polar de cada tubo. Mas aí a gente precisa calcular a tensão. E aí, para calcular a tensão, a gente precisa do torque. A gente já tem o C, que seria o raio externo, né? Porque é a tensão máxima que ele quer, então a gente usa o raio externo, dividido pelo momento de inércia polar, que a gente já consegue calcular. Então, falta o torque para a gente praticamente fechar o exercício. Então, para calcular o torque, a gente precisa lembrar dos conceitos de momento binário. Então, a gente tem aqui uma pessoa que está fazendo uma força, um braço de alavanca e girando o nosso tubo. Então, a gente vai ter aqui uma força de 75 newtons para cima, uma força de 75 newtons para baixo. E a distância entre essas duas forças é 350 milímetros. Muito bem. Isso aqui se caracteriza por um binário. Por quê? Porque são forças de intensidade igual e sentido oposto. Ou seja, elas se anulam em relação a y e em x não tem nenhuma decomposição. E elas geram um momento no sentido horário. Então, o nosso tubo está sendo girado por essas forças feitas aqui com as mãos de uma pessoa, nesse sentido aqui, nos dois tubos. Então, a gente vai ter que momento é igual a força vezes distância. Então, o nosso momento vai ser igual a força, 75 newtons, vezes a distância, 350 milímetros. Nosso momento aqui vai ficar com um valor de aproximadamente 26.250 newtons vezes milímetro. Esse momento aqui é um momento torsor, então também chamado, também conhecido por torque. Então 26.250 newtons vezes milímetros é o nosso torque, é o valor do nosso torque aplicado nesses tubos. A partir daqui, a gente pode calcular então o momento de inércia polar e a tensão máxima em cada tubo, porque a gente tem todos os parâmetros, basta a gente substituir as nossas incógnitas pelos valores já definidos. Então, o nosso momento de inércia polar é igual a π meios vezes o diâmetro externo é 18,75. Portanto, o raio é metade disso aí, é 9,375 milímetros na 4, menos o diâmetro interno é 17, portanto o raio interno é 8,5. Lembre que aqui é raio
e aí a gente está calculando o momento de inércia para o tubo AB, por isso a gente utilizou esses dois diâmetros aqui. Essa equação vai nos gerar um momento de inércia polar de 3.934,4 milímetros na 4. Por que na 4? Porque a gente elevou o milímetro na 4 aqui. Então, a nossa unidade nova será milímetro na 4. Agora, a gente pode calcular a tensão no tubo AB. Então, a tensão AB vai ser igual ao torque, 26.250 newton vezes milímetro, vezes o raio externo, que é onde está aplicada a tensão máxima do nosso tubo ali, né, do nosso tubo AB. Então, vezes 9,375 milímetros, dividido pelo momento de inércia polar, 3.934,4 milímetros na 4. Então, essa tensão AB, ela vai ser aproximadamente 62,55 megapascal. Por que megapascal? Por que a unidade final ficou megapascal? Porque a gente simplificou esse milímetro com esse milímetro na 4, ficou milímetro ao cubo. Simplificou esse milímetro com esse milímetro ao cubo, ficou milímetro ao quadrado. Ou seja, sobrou 1 newton por 1 milímetro ao quadrado. Isso aqui vocês sabem que é megapascal. Agora, a gente calcula a tensão no tubo BC. Mesmo procedimento de cálculo. Vai mudar o momento de inércia polar, porque as seções geométricas do tubo BC são diferentes. Mas o torque aplicado ao longo de todo esse tubo, mesmo que mude a seção, é a mesma, né? É o mesmo. Então, a gente vai ter π vezes o raio externo do nosso tubo aqui é 12,5. O raio interno do nosso tubo, metade de 21,5 é 10,75. E aí o nosso momento de inércia polar aqui vai ser 17.372,02 milímetros na 4. Então aqui, pessoal, a gente vê, olha só, como a simples propriedade geométrica da peça, ou seja, as nossas dimensões dela, influenciam na nossa capacidade de manter o tubo em inércia, de manter ele parado, sem se deformar excessivamente, né? Vejam aqui, e reduzir a tensão também, obviamente. Um tubo que tem um pouquinho de diâmetro a mais, ó, ele tem 6,25 milímetros, ele tem um momento de inércia polar muito maior mesmo. E aí a gente vai ver essa diferença, a gente vai sentir na hora de pegar a tensão. Então, a nossa tensão BC vai ser igual ao torque, 26.250, a unidade é a mesma, então eu vou simplificar aqui. O raio externo aqui é 12,5. E o momento de inércia polar é 17.372,02 milímetros na 4. Então, as unidades vão ser as mesmas. O nosso resultado também vai ser em megapascal. E a tensão aqui ficou em 18,89, né? 89 megapascal. Ou seja, a gente vê que simplesmente mudando as propriedades geométricas, a gente diminuiu muito a tensão, a gente diminuiu mais de 3 vezes a tensão. Ou seja, a gente consegue economizar no material, a gente consegue comprar um material mais barato. Por quê? Para resistir às tensões, a gente precisa de uma tensão admissível, uma tensão de ruptura menor, a gente precisa de um material menos resistente. Tá? Mas enfim, não é a discussão desse exercício aqui o que ele pede. Determine a tensão máxima desenvolvida em cada seção do tubo. Tensão máxima em AB 62, tensão máxima em BC 18,89.